É uma satisfação estar juntos hoje, mais uma vez, entre os amigos de Monte Azul. É sempre uma alegria nos reunirmos em nome de Jesus. É uma oportunidade onde nós nos desligamos das nossas tarefas no cotidiano, das preocupações mundanas e nos colocamos inteiramente nessa sintonia com o nosso Mestre, com a espiritualidade amiga, e também fica ansiosa esperando de nós esse momento, porque os amigos espirituais estão sempre prontos a nos auxiliar, a vir de encontro àquilo que nós precisamos. Estão sempre, podemos dizer, esperando a nossa sintonia, como se aquele momento em que a gente ligasse o nosso radinho e conectasse com eles. Então, momentos como esses são tão preciosos em nossas vidas, porque a gente no dia a dia não consegue mesmo estar sintonizado o tempo inteiro, né? Com a espiritualidade amiga, 1000 pensamentos, 1000 preocupações, 1000 coisas para fazer. Então, a hora que a gente se dedica a parar e sentar aqui na casa espírita ou no nosso lar e reservar esse momentinho das nossas vidas para cultivar a espiritualidade, como disse o nosso amigo aqui no início, para buscar o alimento espiritual que as nossas almas precisam tanto, é muito valioso. Nós não percebemos o valor dessa sintonia e desse contato, mas recebemos inúmeros benefícios. E tenho a certeza de que se a gente vivesse uma vida totalmente materializada, as dificuldades seriam ainda mais intensas. Então, estamos reunidos em nome de Jesus. Temos as forças necessárias para seguir adiante em nossas vidas com as dificuldades, muito devemos a essa sintonia valiosa e a esse socorro que está sempre ao nosso alcance. E é sempre muito gostoso lembrar os ensinamentos de Jesus, especialmente à luz da doutrina espírita, porque quando nós começamos a analisá-los, buscando extrair os ensinamentos profundos que há por detrás de cada orientação do Mestre, a nossa visão se amplia, o nosso entendimento a respeito da vida e dos problemas da vida torna-se outro e nos favorece muito. Então, para hoje, para a nossa reflexão, nós escolhemos a passagem evangélica escrita por Marcos 4, 26 a 32. Então, ele nos trouxe o ensinamento do Mestre Jesus, que diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de dia ou de noite e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha que interessante a comparação que Jesus buscou para tentar ensinar ao povo daquele tempo a respeito do reino de Deus. Ele buscava basear seus ensinamentos nas coisas mais simples do cotidiano daquele povo, do cultivo da terra, das ovelhas, dos objetos, utensílios de cozinha, aquilo que falasse mais rapidamente ao coração daquela gente sofrida. E dessa vez, ele tentou ensinar-lhes através da comparação com a sementinha do trigo. Então disse que o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra e fosse dormir. E aí se levantasse de dia ou de noite e aquela semente houvesse germinado. E continua Marcos:
porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando o fruto já se mostra, chega-se-lhe logo a foice, porque é hora da colheita. Então ele preocupava-se sempre com a maneira melhor de levar seu ensinamento às pessoas da época. E ficava muitas vezes interrogando-se: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com qual parábola o narraremos? E era a sua preocupação de todos os momentos. E continuava assim: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que existe. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Então vamos sorver os ensinamentos do Mestre, baseados nessa parábola singela que ele trouxe para representar o reino de Deus. Então é como se nós todos recebêssemos a semente do progresso espiritual, da busca da espiritualidade. Então diz o Mestre que essa semente é lançada à terra, e quando o homem menos percebe, ela germinou, mas ela também tem o seu tempo. Então assim é com todos nós. Muitas vezes, quando a gente está angustiado, ou quando nós sentimos aquele chamado de espiritualidade lá em nosso íntimo, ou quando sentimos uma necessidade de conectarmos a Deus, nosso Pai Criador, é como se recebêssemos essa semente no solo fértil da nossa alma. Os ensinamentos espíritas, com toda a sua extensão, com todos os seus esclarecimentos e consolações, também são simbolizados nessa semente, que às vezes chega em nossos caminhos através de uma mensagem, através de um livro, de um filme, de uma palestra. Então, cada criatura tem o seu momento, a sua hora certa, vamos dizer assim, para receber algum chamamento à espiritualidade. Mas nem todas a recebem da mesma maneira. Para alguns, logo a primeira vez que recebe uma mensagem, que ouve uma palestra, que lê um livro, esse despertar é quase que imediato. Para outros, exige um tempo maior. Vamos lembrar Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Quando o Dr. Bezerra de Menezes conheceu o Espiritismo, foi de uma maneira inusitada. Todos sabemos que ele era um católico fervoroso. E nessa altura da sua vida, ele já era um médico reconhecido ali no Rio de Janeiro. E ele era devoto de Maria Santíssima. E exercia sua profissão com profundo amor. Um dia, quando o Livro dos Espíritos foi traduzido do francês para o português, um amigo do Dr. Bezerra, Joaquim Travassos, o encontrou no ponto de um bonde. Ele tomava um bonde todo dia, no mesmo horário. Quando saía de um consultório, ele trabalhava em 2 consultórios, um de manhã e outro à tarde. Quando ele saía do seu consultório, onde trabalhava pela manhã, ele tomava um bonde, e esse bonde levava 1 hora no seu trajeto para chegar até o bairro onde ele trabalhava à tarde. Então ele estava lá no ponto, esperando o bonde passar,
E o seu amigo, Joaquim Travasco, surgiu e lhe disse: Bezerra, eu gostaria muito que você lesse esse livro. Eu queria presenteá-lo. É uma nova doutrina que surgiu na França há pouco e agora o livro foi traduzido para o português. Como você é um homem culto e eu estimo muito pelas suas qualidades, eu queria saber o que você pensa daquilo que está escrito nesse livro. Então o doutor Bezerra agradeceu muito gentilmente ao seu amigo e lhe disse que leria o livro e o colocou no bolso do seu sobretudo, casaco comprido que ele usava na época. Mas como católico fervoroso, ele ficou muito pensativo de ler aquele livro e falou: será que eu leio esse livro? Será que é pecado eu ler um livro trazido por essa doutrina dos espíritos? E sentou então no bonde e de vez em quando a mão lá no livro, no bolso, morrendo de curiosidade para saber do que tratava o livro dos espíritos. Então até que houve um momento e falou assim: não hei de ir para o inferno por ler esse livro. E começou a folheá-lo. Do momento em que ele começou a folheá-lo, um novo mundo se abriu para ele, um mundo de entendimento, porque ali ele via a solução para todos os problemas que sempre o angustiaram durante a vida. Ele lidava com a dor, com a miséria, com a enfermidade de berço de várias crianças. Ele conhecia sofrimentos inenarráveis e se angustiava muito ao pensar na justiça divina. Como explicar o Pai justo e amoroso que amo diante desses quadros tão tristes? Então trazia consigo aquela dúvida que a religião ainda não havia preenchido em seu interior. E ao começar a ler o livro dos Espíritos, ele encontrara ali as respostas para as dúvidas que o acompanharam durante toda a sua vida profissional. E ele então, sedento de conhecimentos, começou a lê-lo sem parar. E quando havia chegado, então, após uma hora, no seu destino, ele já havia lido todo o conteúdo do livro dos Espíritos. E estava admirado e feliz, dizia consigo mesmo: parece que eu já sabia tudo que esse livro continha, mas eu nunca havia lido nada sobre Espiritismo. E a partir dali, a sua vida mudou completamente. Então, diante desse exemplo, nós podemos dizer que a semente foi lançada no terreno fértil, no coração do homem que já estava preparado para recebê-la e permitir que ela desabrochasse em seu íntimo, crescesse rapidamente, lançasse a erva. O que é a erva? O primeiro broto, o primeiro caule, rompesse a terra e fosse buscar a luz em direção ao crescimento espiritual e a partir dali produzir frutos. Então foi muito rápido essa modificação em sua vida, porque ele já estava pronto para receber o ensinamento e logo permitir que germinasse e desse frutos. O grão cheio na espiga significa os frutos que a espiritualidade confere àquele que já conseguiu permitir que ela se desenvolvesse em seu interior. Outras pessoas, como nós, muitas vezes recebem esse aconselhamento, esse convite, fazem uma leitura, ouvem uma palestra e se interessam, se emocionam, sente assim que novos horizontes se lhe abrem pela frente, mas bate a dúvida. Então a pessoa fica: mas será? Será que é assim mesmo? Será que existe mesmo reencarnação? Será que essas mensagens que os Espíritos trazem são verdadeiras? Então, as pessoas assim exigem mais tempo para permitir que aquela semente dos novos conhecimentos
se eles assentem no terreno da alma e possam então germinar, crescer, para começar a produzir bons frutos. Outros têm vontade de crescer espiritualmente muito rápido e ficam ansiosos por isso, mas ainda não estão prontos totalmente. É isso que Jesus quis dizer: com primeiro a erva, depois a espiga mirradinha, começando a formar-se após a floração, e depois então o grão cheio na espiga. E nós, como será que estamos nessa jornada do crescimento espiritual? Disse Jesus: o reino de Deus não está aqui nem acolá, pois o reino de Deus está dentro de nós. Justamente assim, ele está dentro de nós. A partir do momento em que acolhemos os ensinamentos superiores e permitimos que esse reino transforme as nossas vidas. É um estado de alma, é um estado de crescimento interior. Outras pessoas, diferentemente, recebem também os conhecimentos espíritas ou até mesmo os conhecimentos cristãos e se empolgam, se maravilham com as novidades que esse conhecimento traz em sua vida sobre a imortalidade, sobre a vida no plano espiritual, sobre a assistência dos benfeitores, as colônias, e sobre a necessidade de nos tornarmos melhores para podermos ascender e no futuro termos um futuro mais feliz no plano espiritual. Só que durante um certo tempo de convivência, vão percebendo que para se obter isso é preciso muito esforço, né? É preciso o esforço da disciplina, é preciso o esforço da melhoria, da sintonia mental, dos pensamentos, é preciso o esforço da limpeza espiritual, o deixar para trás velhos hábitos nocivos que estão lá bem arraigados no fundo do nosso ser, ou deixar para trás velhos preconceitos, a modificação dos costumes, a disciplina, que eu acho que é uma das maiores dificuldades, né? Que as pessoas encontram disciplinando as suas vidas, procurando escolher, selecionar aquilo que trazem para dentro de si, porque essa busca requer também uma seleção daquilo que nós trazemos para nós. É como quando a gente vai na feira e vai selecionar as coisas, os legumes, as frutas, né? A gente quer trazer para casa, para nossa sacola, as coisas saudáveis, aquelas que estão boas para o consumo, que não vão prejudicar a nossa saúde. Assim também é o ser que busca o crescimento espiritual. É preciso uma mudança de hábitos. É preciso aprender a selecionar as leituras, aprender a selecionar os filmes, aprender a selecionar aquilo que se busca como diversão, procurando as diversões saudáveis que realmente tragam alegria para o ser. É preciso selecionar a maneira de viver, deixando os vícios para trás. E isso requer esforço, né? Requer disciplina. Então, muitas pessoas, quando se deparam com essa necessidade, com essas orientações da doutrina, acabam pensando assim: espiritismo não é para mim, não. Esse negócio de ficar todo dia sintonizando com pensamentos superiores ainda não está para mim. Eu gosto muito do espiritismo, gosto muito dos conceitos, isso me faz muito bem e traz tranquilidade. Mas esse negócio de disciplina eu vou deixar para outra encarnação. Então é a pessoa que recebe a semente do bem, dos ensinamentos que deverão conduzir ao progresso, mas ainda não está pronta. Prefere muitas vezes buscar alguma religião salvacionista, que é aquela que promete a salvação rapidinho,
É só aceitar que já está salvo. É mais rápido, não é? Mas o Espiritismo não é uma doutrina salvacionista, já nos ensinou Allan Kardec. Ela é uma doutrina que nos ensina, através do esforço próprio, a buscar a salvação por nossa conta. Ninguém nos lá dá pronta, toma aqui um pacote de presente, é só você aceitar o que eu estou falando. Então é diferente, mas é o crescimento real, porque a salvacionista é ilusória. A pessoa se ilude achando que por estar ali, que por aceitar aquilo, já está com o céu garantido. Mas quando chega do lado de lá, a realidade espiritual é bem triste. Então, através dos conhecimentos bem recebidos, principalmente da gratidão, porque a gente tem uma gratidão imensa a Deus ao receber os conhecimentos que a doutrina nos oferece. Ela nos torna seres melhores, ela nos proporciona um viver mais leve, porque nós compreendemos as causas das dificuldades da vida. Ela nos proporciona seguir com mais confiança, porque nós compreendemos como a justiça divina se faz em nossas vidas. Aprendemos com a doutrina que se há muita injustiça na terra, não há injustiçados, por pior que seja o sofrimento. Então isso nos traz resignação, nos traz força, nos traz compreensão a respeito das angústias que temos e da angústia que os outros passam. E aprendemos que se estamos aqui é para ajudar a todos, embora não haja injustiçados, estamos aqui para nos apoiar mutuamente. Então cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento. E é isso que Jesus quis explicar. Nós tiramos um trechinho de uma mensagem do Momento Espírita que diz assim: o sol leva todo o tempo que lhe é necessário para nascer e se pôr. Não é possível apressá-lo. O gelo no lago se derreterá quando a temperatura do ar for apropriada. As aves migratórias chegarão e partirão quando estiverem prontas para isso. Até as invenções, onde o homem aparentemente exerce controle absoluto, só chegam no tempo próprio, quando a oportunidade amadureceu e a cultura está pronta para receber. Isso é bem verdade. Vem no momento em que a humanidade está pronta para aquela invenção. De que adiantaria o homem inventar o avião lá na pré-história? Não ia resolver nada, não ia servir para nada. Tudo a seu tempo. Uma vez mais, o mestre tinha razão ao dizer: primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E ao falar sobre esse assunto, o mestre referiu-se também à nossa velha amiga, a ansiedade. Porque Deus colocou espíritos diferentes em uma mesma família para que um aprendesse e ajudasse o outro. Então, numa mesma família, tem espíritos que estão numa graduação espiritual mais avançada, outros que ainda estão começando a avançar, e outros que irão receber as primeiras sementes. Então vejam, muitas vezes em casa, a gente desejaria que o companheiro, a esposa, o esposo, o irmão, a irmã, o filho, tivesse a mesma compreensão espiritual que nós já alcançamos. Porque para a gente, às vezes, foi tão fácil entender a doutrina espírita, e ela é tão valiosa e nos ajuda tanto, mas para o outro ainda não é chegado o momento. Então, o que nós podemos fazer não é ficar ansioso para que aquela espiga germine e se forme rapidamente, não. É aos pouquinhos ir cultivando aqueles ensinamentos,
pelo exemplo, pelo amor no coração da pessoa querida, para que chegada a hora, assim como contou Jesus na parábola, ela desperte e aquela sementinha lançada já tenha brotado e tenha já oferecido acima da terra a primeira haste. Então veja que coisa linda. O cultivo, o plantio, a semeadura do bem é sempre momento de semear, mas para cada criatura tem um momento certo de germinar. É preciso paciência. Vocês estão vendo que eu sou descendente italiano, né? Mas para cada pessoa tem o seu momento certo. Então o mestre nos ensina isso também, né? A cada dia basta a sua preocupação. A cada dia basta o seu mal. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Então, através do processo de germinação, de frutificação da natureza, o Cristo nos trouxe essa lição de paciência com relação ao crescimento espiritual. Primeiro, o nosso próprio, não é? Devagarinho, a gente vai conseguir responder satisfatoriamente aquilo tudo que aprendemos. Vamos imaginar, por exemplo, a semente. Ela germinou. Todos nós já germinou. Estamos aqui reunidos hoje é porque temos essa necessidade da busca espiritual. Ela irá crescendo aos poucos. Quando chegar a hora da espiga, quando ela florescer e oferecer a primeira espiga mirradinha, será aquele momento em que as pessoas começarão a notar a mudança, a nossa mudança diante da vida, das nossas atitudes. Então é quando um colega de trabalho, quando alguém da família fala: nossa, estou te achando mais calmo, estou te achando mais tranquilo, você não está mais tão explosivo, alguma coisa está acontecendo com você. É quando uma outra pessoa nota em nós uma qualidade que não havia notado antes e comenta. Ou quando alguém vem pedir para a gente fazer prece, porque percebeu que a gente é uma pessoa voltada para a espiritualidade. Já aconteceu para vocês? Às vezes um amigo, um parente faz oração para mim, não é? Eu estou precisando disso. Então, que aquela pessoa confiou em nós para nos pedir aquela oração. E por que ela confiou? Porque nós já estamos começando a mostrar os primeiros frutos, né? O início da formação da espiga. Ou leva meu nome lá no centro para fazer a oração. Quando a pessoa pede isso, é porque ela percebeu que nós estamos nos tornando pessoas melhores por seguir aqueles conselhos. Então é o momento da formação da espiga, espiritualmente falando. E o grão cheio na espiga a que Jesus se referiu. Esse momento ainda está longe, viu, gente? Esse momento vai chegar quando em nossas vidas nós percebermos que conseguimos fazer o bem sem esforço, naturalmente. Aquele bem fluirá naturalmente do nosso íntimo. A gente não vai nem precisar pensar, não é, naquilo. Já vai ser natural do nosso ser. E quando chegar esse momento, nós já estaremos pertencendo à segunda ordem de espíritos da escala espírita, que é a dos espíritos bons. Então, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos ensina, né, através dos espíritos superiores, a escala espírita. Então, vamos ver o que é a segunda ordem dos espíritos, né? Como são os espíritos da segunda ordem? Esses espíritos, diz o Livro dos Espíritos, são bons e benevolentes para com os seus semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja
ou se unem e fazem o bem pelo bem. Nós ainda já estamos nesse estágio? Ainda não, né? Alguma coisinha, algum rancinho da caçarola dessas coisas, a gente ainda precisa eliminar do nosso íntimo. Alguma coisinha precisa ser trabalhada. Mas quando nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Somos espíritos lá imperfeitos, da terceira ordem, né? Então, quando alcançarmos essa categoria de espíritos da segunda ordem, então seremos o grão cheio na espiga, a espiga completa, que então poderá ofertar aos outros os benefícios que traz consigo, permitir que suas sementes sejam lançadas ao solo para serem semeadas em outros corações. Olha que coisa linda! Então, a mensagem do Cristo nessa parábola do grão cheio da espiga é uma mensagem que nos permite refletir sobre a nossa condição espiritual do momento e desejar prosperar para um dia sermos o grão cheio na espiga e espalhar benesses em nossos caminhos. Eu gostaria de trazer uma história, a gente consegue contar, de um personagem espírita muito interessante que realizou essa trajetória em sua vida. Nós ouvimos falar de José Grosso, um espírito que se comunica muito no Rio de Janeiro e também em outros centros, mas mais frequentemente no Rio de Janeiro, trazendo a sua mensagem de estímulo, de confiança, que é muito apreciada pelas pessoas simples. Ele viveu no estado do Ceará, no período da terrível seca que assolou aquele estado em cerca de 1932, que trouxe muita miséria, que trouxe muita fome, muita angústia ao povo do Ceará. E ali, por causa dessa situação, ali iniciou o cangaceirismo. Então tornou-se famoso Lampião, a figura de Lampião, que era considerado pelo povo o Robin Hood das Caatingas, porque ele realizava assaltos, perpetrou muitas crueldades, muita violência, e entrava nas fazendas, roubando, saqueando tudo que via pela frente e dava aos pobres. Mas, na verdade, não dava tudo aos pobres. Na verdade, boa parte permanecia com ele. Mas a figura, vamos dizer, a lenda de Lampião, seguiu durante muitos anos, há muito tempo ali no Ceará, trazendo angústias, trazendo tristezas e crueldade. E naquele tempo, o José Grosso era um homem ainda jovem, que ao ouvir falar de Lampião, ele era inconformado com a injustiça, com a miséria, via pessoas morrendo de fome, quase não havia alimento. E ao ouvir falar do Lampião, um desejo de ideal surgiu em seu coração, de poder ajudar os seus irmãos sofredores. E quando o Lampião passou por Oroz, ele se candidatou a ser um cangaceiro. E foi embora todo feliz, idealista, achando que iria resolver o problema do seu povo tão sofrido. Mas logo nos primeiros momentos, ele percebeu que a lenda de Lampião não era nada daquilo que ele ouvia o povo narrar. Que, na verdade, eram realizados saques com muita crueldade, muita matança, e trazendo tristeza a muitas famílias. E ele então ficou angustiado, porque não era aquilo que ele desejava. Em seu íntimo havia a semente do bem, que desejava desabrochar, que desejava crescer, produzir bons frutos.
Mas ele ilusoriamente entrou pelo caminho errado e ficou desiludido ao perceber a sua má escolha. Havia se tornado um cangaceiro, mas aquilo não vinha de encontro aos seus anseios. E o que fazer então, pensava consigo mesmo. A sua consciência o acusava o tempo todo. Se eu abandonar o bando, certamente serei morto, pensava José Grosso. O que fazer? Foi quando então decidiu, na calada da noite, enquanto o bando dormia, sair, ele já sabendo de antemão o local que seria atacado por Lampião, saía durante a noite para avisar as pessoas de que Lampião ali chegaria no dia seguinte para que fugissem e evitassem então ser mortas. E então ele fez isso durante muito tempo, mas foi delatado. Evitou que muitas pessoas sofressem a violência e a crueldade do cangaceiro. Mas alguém delatou, foi descoberto, e ele foi levado ao julgamento de Lampião. E ali então, o cangaceiro, enfurecido, ao saber da traição de Zé Grosso, com uma faca perfurou-lhe os 2 olhos e o abandonou ali no sertão, sem água, sem alimentos, naquela terra seca, hostil, em meio à vegetação espinhosa. E foi embora, rindo-se do seu ato de crueldade. José Grosso ali então sozinho permaneceu muito tempo vagando, com fortes dores nos olhos, sem alimento, perdido, até que uma infecção generalizada tomou-lhe o corpo devido ao ferimento feito por Lampião. E passado algum tempo ele veio desencarnar. Após a sua desencarnação, ele perambulou ainda algum tempo na escuridão e lembrou-se de Deus, pediu perdão pelas suas faltas, arrependeu-se da sua decisão errada, rogou ajuda para aquele sofrimento que nunca se acabava, aquela dor insuportável. Foi quando então ele viu uma luz, começou a vislumbrar uma luz vindo ao longe, ao seu encontro. Foi chegando pertinho dele e aos poucos ele foi identificando uma figura de mulher, um espírito de extraordinário fulgor, uma mulher loura, de 2 longas tranças, olhos azuis e esverdeados, trajando um avental de enfermeira, acompanhado de um outro benfeitor, Joseph Goebbels, ambos com sotaque carregado no alemão. Era a irmã Sheila, que vinha socorrer José Grosso na Caatinga brasileira. E convidou a seguir com ela para a colônia Nova Alvorada, aonde ela dirige a casa de repouso e se dedica extremamente ao trabalho dos sofredores, de cura aos necessitados nos 2 planos da vida. Então ficamos pensando, por que irmã Sheila, um espírito de origem alemã, Joseph Goebbels também, vieram socorrer José Grosso, o cangaceiro nordestino, que teve sofrimento tão intenso. E ele mesmo que narrou, quando comunicou-se no Centro Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro. Ele iniciou o seu trabalho com o Peixotinho, o famoso médium carioca, o famoso médium do Rio de Janeiro. Peixotinho era do Ceará, mas trabalhava no Rio de Janeiro. E começou a auxiliar ali. E a primeira vez que ele se comunicou, narrando a sua triste história, ele já estava recuperado. E disse: sou folha caída dos ventos do norte. Ele tivera encarnações anteriores na Germânia, aonde conheceu Sheila em outra personalidade. Estava ligado também a Joseph Goebbels,
por laços de pátria. Fora um homem conhecido, famoso. Fora também adido diplomata e do rei Francisco I na França. Tiveram encarnações de poder, mas precisava resgatar os erros do passado. E isso foi feito na Caatinga brasileira. E agora, ele que já era um espírito restaurado, livre do seu passado difícil, das suas dívidas para com a lei divina, já tinha condições de ser o grão cheio na espiga, de vir ajudar e servir a seu próximo e trabalhar ali como está até hoje, auxiliando aos irmãos sofredores da terra. Sheila, o espírito Sheila, quando renasceu na Alemanha por volta da Segunda Guerra Mundial, já era uma semente plenamente desenvolvida e viera para dar os frutos do seu amor e dedicação aos sofredores daquela fase difícil da humanidade. Ao lado do seu pai, Dr. Fritz, ao lado de seu irmão, Rodolfo Fritz, trabalhou para auxiliar os soldados feridos na guerra. Rodolfo Fritz foi morto porque se negou a fuzilar os prisioneiros de guerra. Então, seu chefe militar mandou que fosse fuzilado. Ele se negou porque estava na guerra para ajudar a salvar vidas. Sheila e Dr. Fritz desencarnaram num bombardeio aéreo, servindo, auxiliando os feridos na guerra, e ela apenas com 28 anos. Viera para servir, para ajudar uma missionária. Em encarnação anterior, foi Santa Joana de Chantal, canonizada pela Igreja na França, baronesa de Chantal, que fundou 87 conventos e auxiliou amorosamente a muitos necessitados. Era um espírito já preparado. Ela não nasceu com uma espiga pronta, com um grão cheio. Ela já vinha realizando a sua escalada evolutiva desde os tempos antigos, dos anos 600 depois de Cristo, quando fora a baronesa de Chantal. José Grosso, tendo convivido com ela, veio começar a realizar esse desenvolvimento no sertão brasileiro. Então, essas duas vidas nos servem de exemplo e de estímulo para quando nós perdermos a paciência com a gente mesmo, porque a gente não consegue, ainda ser aquele ser espiritual que tanto desejaríamos e deparamos com as nossas próprias imperfeições. A gente fala, puxa, mas eu queria ser que nem o Chico Xavier. Gente, um dia nós vamos ser, mas por enquanto não é possível, Então estamos a caminho, estamos, naquele processo de amadurecimento, mas chegará um dia em que o reino de Deus se fará plenamente em nossos corações. Então, para encerrar, eu gostaria de trazer um trechinho da mensagem de José Grosso, para que vocês possam conhecer um pouquinho esse espírito, um pouquinho mais desse espírito cuja história nós relatamos. Então, é uma mensagem recebida em 2013. E é assim: meus amigos, meus irmãos, vamos modificar as nossas ações? Vamos caminhar para Jesus, trabalhando, servindo e amando? Vamos renovar nossos sentimentos? Vamos procurar ser mais fiéis aos ensinos de Jesus? Nós podemos, é só querermos modificar e abandonar muita coisa que ainda gostamos, mas que na realidade não nos convém. Nós podemos fazer isso. Com Jesus,
fica mais fácil. É questão de querer, de abandonar a vaidade, da conquista das luzes do mundo, que ainda falam muito alto em nosso interior, mas que podemos apagar uma de cada vez. Olha aí, o tempo certo para que alcancemos esse objetivo. Devagarzinho, é querer, é lutar, é procurar ser firme. Se orarmos com consistência, se tivermos em nosso interior o desejo de renovação, tudo fica mais fácil, mais simples, mais amigo. Então, essa é a mensagem que ele nos traz. Embora tendo sido um espírito culto no passado, marido diplomata, ele conserva ainda a sua maneira simples de falar como homem do Nordeste, para tocar melhor o coração das pessoas simples, como ele foi em sua última encarnação. E tem beneficiado e produzido muitos grãos, muita espiga com grão cheio pela sua vida. E assim, então, amigos, que fica o convite de Jesus. Que todos nós possamos permanecer firmes nesse caminho, nesse ideal do bem, lutando com as nossas próprias imperfeições, na certeza de que um dia daremos também frutos bons, a 100 por um, como o Mestre nos ensina. Que assim